Vamos começar hoje nesse momento, aliás, o segundo momento da nossa última aula síncrona do semestre. Eu quero, antes de começar esse momento, né, como sempre, pedir para vocês registrar a presença aí no chat. E também eu preciso dizer algumas palavras de despedida para vocês com relação ao semestre. Eu acho que há uma possibilidade muito grande de todos vocês lograrem êxito na aprovação da disciplina, mesmo aqueles que, porventura, venham a precisar fazer NAF. A NAF é na próxima semana, lembre-se. A NAF será feita no sistema acadêmico e abordará todo o conteúdo que foi visto no semestre, certo? Então, quem estiver perigando ficar de NAF, que se prepare para fazer uma prova serão 20 questões, né? As questões eu vou pegar todas das avaliações anteriores, certo? As 3 avaliações anteriores. Então, o sistema vai ter um conjunto bastante considerável para fazer o sorteio, né, das questões que comporá a avaliação de quem, porventura, ficar de NAF. Se eu não me engano, se não me falha a memória, amanhã vocês devem me entregar a última lista, a última tarefa, né, a tarefa número 5. Eu havia dito para vocês que vou repetir a maior nota, né, na tarefa 6 e assim obter a nota de AP2, que ela é referente à média das tarefas que vocês entregaram, ok? Então, amanhã eu já vou ter 2 notas para informar para vocês. Ao final da avaliação amanhã, né, eu já tenho a nota de AP3, que falta só essa terceira avaliação do sistema acadêmico, e também quando vocês me entregarem as tarefas, a tarefa número 5, depois que eu a corrigir, isso eu devo fazer na segunda-feira. Segunda-feira eu já terei como apresentar para vocês um resumo de quem passou por média, de quem poderá ir para a NAF, certo? Quem tiver devendo alguma avaliação ou algum quiz, provavelmente vai aparecer como sendo uma pessoa que ficou de NAF, mas a segunda chamada também será na semana que vem, lembre-se disso, certo? Semana que vem, então, vocês têm só segundas chamadas, tanto segunda chamada de quiz, como também segunda chamada de alguma avaliação que foi feita no sistema acadêmico. Na segunda-feira, aliás, hoje à tarde, eu já mostro para vocês, já socializo com vocês a relação das pessoas que vão fazer segunda chamada de quiz, que estão devendo algum quiz, ou seja, pessoas que estão com quiz, com algum quiz zerado. Né? Tem alguns casos de colegas que chegam um pouquinho mais tarde e perdem a hora do quiz. E aí fica com o quiz zerado, então ficou pendurado para fazer segunda chamada. Mas hoje à tarde eu já informo para vocês, beleza? E por último, eu gostaria de dizer que foi muito gratificante dar essa disciplina para vocês. Quero parabenizar todos que chegaram até aqui no final, né? Se matricularam 18 e estão concluindo 11. Né? Então, vocês são 11 bravos resistentes, né? Que chegaram até o final. Então, parabéns. E lembrando que essa é a última disciplina que eu dou para vocês. Talvez, no futuro, eu venha ministrar alguma optativa, como, por exemplo, linguagem de programação 2, ou talvez inteligência artificial lá no 7º período, certo? Talvez seja essas as 2 disciplinas que eu ainda tenho para oferecer a vocês. E também não posso deixar de comentar que eu estou à disposição para orientar algum trabalho de conclusão de curso, desde que seja na área de lógica, né, ou de matemática discreta, algum estudo relacionado a esses 2 campos, eu me coloco à disposição de vocês para orientar, certo? Entendido? Então, a gente pode, no futuro, voltar a ser aluno e professor numa disciplina ou uma orientação de TCC, beleza? Bem, dito essas palavras, Madison, exatamente, vai ser tudo no mesmo dia. Tanto a segunda chamada dos quizzes, quanto a segunda chamada das avaliações. Mas aí eu vou dar um tempo bom para vocês fazerem. Eu sei que tem gente pendurada nas 2 coisas, né? Tanto no quiz quanto nas avaliações, mas aí vai ter um tempozinho considerável. Se eu não me engano, a segunda chamada é na quinta-feira. Então vai ser o tempo da aula mesmo, de 9h50 até meio-dia. Beleza? Gente, vamos aqui. E aí, professor, quem não pode deixar de fazer uma prova vai ter que fazer NAF também? Né? Como é que é, macho? Tipo, eu vou fazer a segunda chamada da prova. Eu vou ter que fazer a NAF também ou vai sair o resultado antes da NAF?
Não, vai sair o resultado antes da NAF. No mesmo dia eu já faço a atualização de vocês, certo? Porque a NAF é no dia seguinte, mas aí você fica em stand-by, certo? Aí assim que eu corrigir a sua prova, né, eu já lanço na minha planilha, já informo lá pelo sistema acadêmico e pelo nosso grupinho do WhatsApp quem é que definitivamente vai para a NAF, certo? Até o final do dia da quinta-feira eu já tenho esse resultado, tá bom? Tá bom. Gente, vamos aqui para o nosso quiz, né? Os comentários do quiz. Vamos lá. Bom, galerinha, vamos lá, né? Então, o nosso primeiro quiz era sobre probabilidade. No segundo tempo, eu vou comentar mais sobre a questão desse assunto, certo? Vamos avançar vamos ser um pouquinho rápido aqui nos comentários. A probabilidade de um evento é um número entre 0 e 1. Isso quer dizer que 0, o evento ocorre com certeza e 1 não ocorre. Aqui está totalmente errado, né? Então, alguém se confundiu aí. 0 é baixa probabilidade de ocorrer. O 0 é a baixíssima probabilidade, é o evento não ocorrer de jeito nenhum, certo? 0, o evento não ocorre, enquanto que 1, o evento ocorre certamente. Essa era a resposta correta, a maioria acertou, 10 acertaram, mas essa segunda tinha era uma casca de banana, né? Então, quando eu digo que 0 é baixa probabilidade de ocorrer, né, alguém poderia dizer assim, pô, professor, mas aí poderia estar de repente correta. Mas como essa é uma questão em que apenas uma alternativa é correta, a alternativa correta é aquela mais forte, vamos dizer assim. Então, no caso, seria a terceira opção, certo? 0, o evento não ocorre, então é 0 probabilidade do evento ocorrer, e 1 é certeza de um evento ocorrer, ou seja, 100% de probabilidade. O campo da possibilidade, a partir da perspectiva lógica, nos diz que algo é necessariamente verdadeiro ou falso. Bom, isso daqui é para quem está lembrado das nossas aulas de lógica modal no semestre passado, certo? Então, na lógica modal foi estudado o quê? A questão das possibilidades e da necessidade. Então, toda proposição que é necessariamente verdadeira, ela é impossível de ser falsa. E uma proposição que é necessariamente falsa, ela é impossível de ser verdadeira. Ao passo que, quando a gente está no campo da possibilidade, a proposição tanto pode ser verdadeira como pode ser falsa. Então, quando eu digo que o campo da possibilidade, a partir da perspectiva lógica, nos diz que algo é necessariamente verdadeiro ou falso, eu estou simplesmente misturando tudo aí, e nesse caso aí, realmente, ela é falsa. Apenas uma pessoa se equivocou, certo? A maioria acertou, parabéns. Um dos primeiros desafios a modelar um problema à luz da probabilidade é contar quantos elementos há no espaço amostral. Não é bem esse o primeiro desafio. Apesar de que vocês devem sempre lembrar que quando a gente lida com problemas de probabilidade, você tem o espaço amostral, que é o nosso conjunto universo, e temos um subconjunto que vai ser justamente aquele subconjunto que a gente vai medir a probabilidade de algum desses elementos, desses eventos acontecerem. Segundo, identificar o espaço amostral e o evento A. Bem, essa era a correta, a maioria acertou também. Nesse caso, não esqueçam jamais, toda probabilidade ela está fundamentada na ideia de que nós temos dois conjuntos. Um conjunto universo, que é o conjunto U, é o conjunto de todos os eventos, né, possíveis, e o subconjunto desse conjunto U, que é justamente aquele subconjunto de eventos que a gente quer medir a probabilidade deles acontecerem, né? Ou não, também. Certo? Tem esse detalhe, vocês devem estar lembrados disso dos vídeos que foram passados. Então, perceber isso aí é o primeiro trabalho de quem vai lidar com a modelagem, com uma análise de probabilidade, ou para quem está calculando probabilidade. É identificar o universo, né, esse conjunto universo, e o subconjunto A. Então, vocês podem observar que probabilidade é um troço relativamente simples, mas às vezes é difícil você fazer essas análises. Beleza? O evento é um subconjunto do espaço amostral e, portanto, podemos aplicar o conceito de complementar de A, né, a linha. Verdadeiríssimo, 12 pessoas acertaram, parabéns, todo mundo acertou. Então, quando a gente analisa a partir da perspectiva da teoria de conjuntos, é fácil você perceber que esse evento, né,
é um subconjunto do conjunto universo, e o que não faz parte desse evento é o complementar de A. Né? Sempre lembrando que a ideia do complementar de um determinado subconjunto, né, se refere o quê? Àqueles conjuntos, aqueles elementos que não fazem parte do conjunto A propriamente dito. Beleza? Então, parabéns a todos. Para calcular a probabilidade e obtermos o valor 8 em dois dados, D1 e D2, o conjunto de eventos, conjunto A e o conjunto universo são, respectivamente, nesse caso aqui, vou passar logo aqui para a resposta correta, o conjunto A vai ser igual a 5, né? Então, existem 5 eventos em que o número 8 pode aparecer na soma de dois dados, e o conjunto U é D1 vezes D2. Então, a probabilidade, aliás, o tamanho desse conjunto U é justamente esse valor aqui, certo? A maioria acertou, beleza. O erro aqui da alternativa 2, que duas pessoas assinalaram, foi colocar o conjunto A, que é o subconjunto de eventos que a gente espera acontecer, ou seja, obter o valor 8, com a multiplicação, né, de D1 vezes D2. Certo? E aí o conjunto U ficou aqui igual a 36, talvez isso tenha confundido vocês, né, os dois que assinalaram. A confiabilidade do nosso modelo matemático para um dado experimento depende da proximidade das probabilidades associadas com o limite de frequência relativa. Bom, isso aqui era uma alternativa que foi extraída de alguma definição que foi colocada em algum dos vídeos, certo? Está completamente verdadeira. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha com probabilidade, nós estamos testando a nível de confiabilidade de um determinado experimento. Né? Então, vocês já devem ter visto muitas vezes nas pesquisas de intenção de votos, que a pesquisa tem um grau de confiabilidade de 2%. Né? Então, tudo isso aí tem a ver com probabilidade. Certo? A teoria da probabilidade é um modelo matemático dos fenômenos de acaso ou aleatoriedade. Assim sendo, é possível afirmar que um modelo constitui um retrato fiel da realidade. Gente, essa questão aqui, só pelo enunciado dela, já... deixa eu ver aqui. O Davi. Probabilidade de uma moeda da cara. Não, cara, deixa eu te explicar aqui o que quer dizer fiel à realidade. Então, quando a gente fala retrato fiel da realidade, eu estou dizendo que ela representa completamente a realidade. Veja bem, no caso do evento que você falou aí, de arremessar uma moeda, o que seria uma situação real? Vamos supor, você vai arremessar 5 vezes a moeda, 10 vezes a moeda. Se a probabilidade representasse um retrato fiel da realidade, nas 10 vezes que você lança a moeda, 5 era para dar cara e 5 era para dar coroa. Só que a gente sabe que isso não acontece. Portanto, a probabilidade não pode ser vista como um modelo fiel, né? Esse modelo não constitui um retrato fiel da realidade, certo? E aí a gente entra numa outra parada. Não, nesse caso, João, não é situações específicas. É como eu acho que eu comentei isso no vídeo. Os modelos matemáticos, muitas vezes, eles são aproximações da realidade, certo? Então, em certas situações, não dá para a gente, principalmente quando a gente fala de probabilidade, a gente diz assim, bom, aqui, essa probabilidade aqui é um retrato fiel da realidade. E aí a gente acaba entrando em uma outra seara de um estudo mais aprofundado da probabilidade, e aí fica aí a dica para vocês, procurem pesquisar sobre a lei dos grandes números. Né? Então, quando a gente fala assim, de uma probabilidade de 50%, né, a gente tem que pensar num número bem elevado de arremessos de moeda, por exemplo. Né? Então, quanto maior o número de arremessos de moeda você fizer, né, há uma probabilidade, uma tendência a 50% dos arremessos darem cara e 50% darem coroa. Só que a gente não sabe, né, qual é o número total desses arremessos. Por isso que a coisa começa a ficar um pouco distante da ideia de retrato fiel da realidade, certo? É uma ideia assim, um tanto confusa, um tanto complicada para a gente entender no primeiro momento, mas tenta dar uma lida, tenta procurar
ler sobre essa lei dos grandes números, que é um dos pontos bem interessantes sobre probabilidade. Né? Depois eu posso até passar para vocês algumas sugestões de bibliografia sobre estatística e probabilidade, alguns livros de divulgação científica que eu já li e que dão uns insights bem bacanas. E a gente fica assim, meio que apaixonado por esse campo da matemática discreta, que é a probabilidade. Beleza? Bom, depois desse comentário aqui, dessa participação do João Davi, que foi muito boa, por sinal, né? Vamos só comentar aqui a nossa resposta. Acho que já deu para vocês entenderem o porquê da resposta aqui está correta. Bom, a sentença está parcialmente errada. A primeira parte dela está correta, mas a segunda não. A primeira parte que eu estou querendo dizer é essa daqui, ó. A teoria da probabilidade é um modelo matemático dos fenômenos de acaso ou aleatoriedade. Né? Então, isso é o que diz a teoria da probabilidade. Isso é perfeitamente correto. Assim sendo, é possível afirmar que um modelo constitui um retrato fiel da realidade. Então, esse modelo, como eu acabei de explicar aqui para o João, nessa situação hipotética do lançamento de moedas, ele é uma aproximação, certo? E vejam bem, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que é muito, não tem nada a ver com probabilidade, mas vocês vão entender bem por que essas questões matemáticas, os modelos matemáticos são aproximações da realidade. O cálculo da hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Então, você tem aqui um triângulo retângulo, que os dois catetos, cada um mede 1, né? E aí você sabe que a hipotenusa, se não me engano, é raiz de 2, né? Uma coisa assim. Aí você sabe que raiz de 2 é um número irracional, né? Então, você não tem... Mas você olha para o triângulo retângulo, a representação dele, o desenho dele, você vê que tem um fim, né? Ali, aquela hipotenusa tem um fim, certo? Mas, do ponto de vista do modelo matemático, né? No caso, o teorema de Pitágoras, né? O tamanho da hipotenusa, você nunca vai chegar a ele porque é um número irracional, certo? Então, vocês estão vendo aí como essa coisa é, ao mesmo tempo, fascinante e assustadora. Então, os modelos matemáticos, eles não estão assim, como sendo retratos extremamente fiéis da realidade. Eles são aproximações. Às vezes, aproximações muito próximas, como, por exemplo, entre 0 e 1, você sabe que existem infinitos números reais, né? Ali entre o 0 e 1. Você tem 0,0000, então você não chega no 0, você não chega no 1, né? Mas você sabe que ali tem dois limites, ok? Bom, viajamos um pouco aqui na maionese, né? Mas faz parte de qualquer estudo da matemática, a gente dá essas viajadas de vez em quando, porque matemática tem muito disso, da gente meio que deixar a imaginação fluir, né? Imagine só, no próximo semestre vocês vão ter aula de álgebra linear, e quando eu fui aluno do professor Emilson, nessa disciplina de álgebra linear, ele contou para a gente que num espaço quadridimensional, a sombra ela tem 3 dimensões. Aí eu fiquei meio doidão, imaginando uma sombra com altura, largura e profundidade. É um troço que a gente assim, não, isso não pode ser. Mas do ponto de vista matemático, do ponto de vista da álgebra linear, é isso, certo? E imagine só, é muita viagem. Você vai ter que consumir muitas substâncias proibidas na Carta Magna para poder ficar imaginando uma sombra tridimensional. Muito louco isso, né? Gente, vamos adiante, né? Que ainda tem outro quiz para comentar. O papo tá bom, mas temos que ir. O modelo matemático da probabilidade está fundamentado na teoria de conjuntos. Isso quer dizer que todos os teoremas que são válidos na teoria de conjuntos também serão válidos na probabilidade. Perfeitamente correto. Então, é só você lembrar da ideia de herança, né? Isso, quando vocês estudarem programação orientada a objeto, vocês vão ver essa parte de herança com mais profundidade. Então, se um determinado modelo está baseado em uma certa teoria, então todos os teoremas que são válidos naquela teoria também serão válidos nesse outro, certo? Aí, o que vai acontecer? Nesse outro modelo, você vai desenvolver novas teorias e talvez essas teorias, vejam bem, elas não sejam válidas naquela teoria sobre a qual aquele modelo está fundamentado, certo? Beleza? Seja esse o conjunto de todos os possíveis resultados de um dado experimento. Essa sentença se refere ao espaço amostral. Perfeito, aqui todo mundo acertou, sem comentários. É possível termos probabilidade negativa? Olha só que bacana, 50-50, né? Nossa, nem sempre acontece um resultado desse. Gente,
é falso. Não tem como você ter probabilidades negativas, certo? É uma coisa que está totalmente fora de cogitação dentro do campo da probabilidade. Beleza? Bom, dito isso, vamos passar aqui para o nosso próximo quiz, certo? Que era o quiz que encerra o nosso capítulo. Aliás, encerra o nosso estudo, não encerra o nosso capítulo. Gente, falando nisso, ó, quem tiver... Boa, Moésio. Ó, quem tiver acesso a esse livro, certo? E quiser continuar seus estudos, eu recomendo muito, nesse capítulo que a gente está estudando, você dá uma olhada na seção 4.6, que é a seção sobre estimativas, principalmente quem vai cursar em breve construção e análise de algoritmos, né? Eu acho que essa é uma disciplina do quinto período, uma disciplina muito importante. Então, essa seção 4.6, para quem for cursar construção e análise de algoritmos, ela é muito importante, beleza? E é a última sessão desse capítulo de pensamento quantitativo. Vamos lá. Nosso último quiz. Beleza, foram boas. Bem, uma lista de instruções para se fazer alguma coisa é a definição clássica do que é um algoritmo. Graças a Deus, todo mundo acertou, né? Eu ficaria injuriado se algum de vocês errasse essa questão aqui, né? Beleza? O princípio da adição para a contagem de operações em algoritmo deve ser aplicado somente em laços de repetição. Totalmente falso. Mais uma vez, parabéns, todo mundo acertou. O princípio da adição, ele é aplicado em quê? Em sequência de operações. Isso a gente vai discutir no segundo tempo. Sejam a quantidade de elementos de B igual a 50, a quantidade de elementos de L igual a 20. Ao todo, quantas instruções são executadas no algoritmo, né? Então, deixa eu ver. Eu acho que tinha uma figura nessa questão aqui. Uma espiada aqui. Isso, exatamente, uma figurinha aqui. Então, são duas operações, são duas execuções. Então, nesse caso aqui, como vocês podem observar, é a quantidade de B mais a quantidade de L, né? Princípio da adição que a gente já viu anteriormente, tranquilinho. Então, um algoritmo sequencial, os seus comandos, né? A quantidade de comandos que você obtém a partir do princípio da soma, né, que a gente já viu anteriormente. Beleza? Vamos aqui adiante, esperar ele carregar. Aqui quase todo mundo acertou, teve só uma pessoa que se confundiu aqui, né? Para contar instruções sequenciais executadas em laço, é preciso aplicar o princípio da multiplicação e adição. Então, vejam bem, ó, instruções sequenciais executadas em laço. Então, eu não estou falando só de instruções sequenciais. Eu não estou falando só de laço. Estou falando das duas coisas. Então, nesse caso aí, você precisa aplicar combinado o princípio da multiplicação e o princípio da adição, né? Que é o que a gente fez aqui, né? Então, verdadeiro, todo mundo acertou. Parabéns mais uma vez. Considerando que o conjunto A tem 15 elementos, o total de cadeias que o conjunto imprime é... Então, nesse caso aqui, o conjunto é um conjunto com 15 elementos, né? Então, ele vai... Está mal formulado pra caramba essa questão aqui. Gente, essa questão aqui está mal formulada pra caramba. Eu vou anular ela, certo? Todo mundo aqui vai ganhar os pontos dela. Está faltando alguma coisa aqui nessa... Acho que era isso que um dos colegas de vocês estava falando, que o enunciado estava incorreto. Vamos lá. Toda vez que podemos enumerar um conjunto, podemos escrever um algoritmo para descrever esse conjunto. Verdadeiríssimo. Isso daqui foi algo que a gente comentou no início desse capítulo, quando a gente estava trabalhando com os princípios da soma e da multiplicação, né? Então, a gente, nesse momento, nós apenas compreendimos quantos elementos poderiam ser obtidos, né? Tanto aplicando o princípio como o outro. Mas se eu tenho como enumerar, eu posso tranquilamente, a partir dessa informação, escrever algoritmos que construam, que descrevam esse conjunto. No momento que eu falo de escrever o conjunto, na verdade, ele está construindo esse conjunto. Quando falamos em tipagem dinâmica, nos referimos a uma característica de linguagem de programação relacionada aos tipos de dados que as variáveis aceitam. Beleza.
Em uma linguagem com tipagem dinâmica, não precisamos especificar o tipo de dados que as variáveis receberão. Completamente correta, né? Então, é uma questão tranquila, né? Quando a gente fala tipagem dinâmica, eu estou me referindo ao oposto daquelas linguagens que são em que a tipagem não é dinâmica, ou seja, você precisa especificar qual o tipo de dado que a variável vai receber. Eu estou meio afastado do mundo da programação, né? A última linguagem com a qual eu ainda me diverti era o PHP, e essa linguagem já está bem na versão 8, também estou meio enferrujado com relação a ela, mas o que eu achava muito bacana do PHP era o fato de ela ser tipagem dinâmica. Então, a regra com relação a primeira regra que a gente aprendia com relação às variáveis em PHP era ser feliz, né? Então, precisa também, né? Se preocupar muito com dizer, a variável tal vai receber valor inteiro, variável X vai receber real. Ao contrário de linguagens como, por exemplo, o Pascal, né? Não sei nem se ainda falar de Pascal lá no nosso curso, que você tem que definir quais são os tipos de dados. Beleza? Algumas pessoas aqui se enganaram um pouco, certo? A sentença está parcialmente correta, a primeira parte está errada, a segunda está correta, né? Então, aqui nenhuma era correta. Observe o pseudocódigo a seguir. Vamos lá observar o pseudocódigo a seguir. Então, está aqui o nosso pseudocódigo. Vejam que esse pseudocódigo ele tem um laço, né? Um laço para, ok? Então, ele vai executar até n, né? Aí ele pergunta o seguinte: pseudocódigo a seguir e assinar a alternativa que indica a quantidade de somas que serão executadas. Gente, vocês observam aqui que nosso pseudocódigo tem duas somas. Então, aparece o operador de soma duas vezes aqui. E nós sabemos que esse para será executado n vezes. Então, como são duas somas, então 2 vezes n vezes é a resposta correta. Certo? Essas coisas que vocês estão vendo nessa seção do capítulo de pensamento quantitativo, elas parecem um pouco assim elementares, mas lá em construção e análise de algoritmos, elas serão bastante úteis para vocês, certo? Então, é muito importante esse conteúdo, principalmente o que eu falei para vocês, a seção 4.6, né? Ela é uma seção muito boa. E o capítulo 5, né, que é o capítulo seguinte, que é o pensamento analítico, esse é que é importante mesmo para quem vai cursar construção e análise de algoritmos. Vale a pena você dar uma olhada. Se uma instrução requer N operações de um certo tipo, então um laço que repete a instrução N vezes requer, né, tantas operações que o valor correto certo? Nesse caso aqui, seria o quê? N vezes N. Ok? Então, toda vez que você fala de laços e das operações que são executadas no laço, né, nós iremos aplicar o quê? O princípio da multiplicação aplicada a algoritmos. Então, aqui eu tenho nada mais, nada menos do que a definição do princípio da multiplicação aplicada a algoritmos, coisa que a gente vai rever também no nosso segundo tempo daqui a pouco. Última questão, pseudocódigo a seguir, todas as cadeias de comprimento no máximo 3 a partir de um alfabeto de 26 símbolos, né? Quantas serão essas cadeias? Aí aqui é só lembrar de uma questão que a gente viu em momentos passados. Vamos só ver lá o pseudocódigo. Pronto. Observe bem. Aqui nós temos o seguinte. Eu tenho um laço para, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6 laços para. Observe que esse laço para aqui, esse primeiro laço, ele vai imprimir apenas um caractere. Esse segundo laço para, ele vai imprimir 2 caracteres. Então, veja que esse laço aqui, ele está aninhado com o outro, né? Então, tem laços aninhados. E esse terceiro laço aqui, esse terceiro par, ele tem mais 2 pares encadeados. Sendo que esse primeiro imprime um caractere, esse outro 2 caracteres, uma string com 2 caracteres e aqui um string com 3 caracteres. Isso daqui é um problema que a gente viu lá no início desse capítulo, certo? Então, no caso aqui, 18.278 é o tamanho das cadeias, aliás, é a quantidade de cadeias que a gente
pode imprimir. Beleza? Bom, gente, finalizamos aqui essa primeira etapa. São 10h06. Vamos dar 15 minutos de intervalo, certo? Então, às 10h21, a gente está de volta, correto? Então, para aqui nossa gravação. Quem não tiver respondido a chamada agora, responde no nosso segundo tempo. Beleza? Dog 1, Dog 2, Dog 3.